what's left is right. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Varejando, o nosso podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Estamos em mais uma terça-feira, hoje 20 de agosto, para comentar e apresentar as principais notícias da última semana, que aconteceu no nosso universo do varejo. E hoje, para nos ajudar na nossa conversa, temos novamente o Juliano Russo. Bem-vindo, Boa noite, Juliano. pessoal, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo a mais um Varejando. E somando ao nosso time, Alexandre Primo. Bem-vindo, Alexandre. Boa noite, pessoal. Obrigado. Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá? E hoje, um dos nossos temas principais e macros aqui do Varejando de hoje são as 300 maiores empresas. Saiu o ranking, né, das 300 maiores, e tem muita coisa aí para conversar, mudança de posição, números, faturamentos. Então, vamos lá. Juliano, o que você separou para a gente aí de principais notícias desse tema? Legal. Bom, é a 10ª edição do ranking, né? O ranking feito pela SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, junto com a Cielo. Pelo 10º ano, mapeia as 300 maiores empresas do segmento. Faturamento somado dessas empresas, mais de R$1 trilhão. 1 trilhão e 100 bilhões de reais, uns milhõezinhos a mais, mas nem precisa citar. É muito dinheiro, muito grande. Claro que a concentração disso daí não é uma coisa linear, né? Então, Carrefour segue sendo líder desse ranking, como maior empresa do varejo nacional. As 5 maiores empresas representaram um pouquinho mais de 27% desse montante, e as 10 maiores um pouquinho mais de 37% desse ranking. Mas o dado mais interessante, eu acho que de performance do varejo este ano, somadas as 300 maiores, claro, é que teve um crescimento de 11,4% versus o ano anterior, principalmente em relação às 216 empresas que realmente têm o seu faturamento bruto divulgado. E elas foram as mapeadas dos últimos 2 anos, 22, 23 e agora 24. Essas empresas juntas cresceram 11,4% versus o ano anterior. Bastante mais do que o crescimento do varejo restrito, né, que foi apenas 4,1%, que é aquele dado que a gente vem falando aqui nas últimas semanas. A gente vem falando e vem batendo nessa tecla, né, que o varejo restrito ele tem crescido 4 e pouquinho por cento, que nada mais é do que a inflação. Então, a sensação que a gente tem é que o varejo restrito meio que está andando de lado. Essas empresas mostram um crescimento superior a isso. Talvez elas estejam realmente performando melhor do que a economia, e isso vai fazer o segmento de varejo crescer. Acho que ainda como destaque dessa pesquisa, a digitalização continua acelerada, então até mesmo por conta do canal online de venda, isso tem incrementado. Supermercados é o formato ou são, né, os formatos nesse bolo aí de supermercados, que são os formatos que mais ocupam posições nesse ranking. Se coloca aí supermercados, hipermercados, atacarejos, atacados, e etc. Setor de moda, calçado e artigos esportivos teve a maior concentração de empresas, cerca de 37 varejistas nesse segmento. E 2 dados bastante interessantes também. A rede, né, com maior quantidade de lojas no Brasil hoje, não é um varejista tradicional, é uma rede de franquias, é a Cacau Show. A Cacau Show, realmente, com mais de 4.000 pontos de venda, 4.217 pontos de venda, é o varejista, não com o maior faturamento, mas o maior número de lojas. Então, você vê que a empresa sabe o que está fazendo, né? Segue aí crescendo fortemente. E entre estas 300 do ranking, 19 são redes de farmácias, coisa que a gente não falaria se estivesse comentando há uns anos atrás sobre o ranking. Dessas 19 redes de farmácias, claro que a que desponta em primeiro lugar, com mais do que o dobro de participação do segundo colocado, é a Drogasil, que a gente vê que vem fazendo um trabalho aí muito forte, principalmente de branding, de nível de serviço, de atendimento, etc. Seguido pela Drogaria São Paulo em segundo lugar. Então, acho que, somando só esses dados aí, a gente tem bastante coisa com o que trabalhar aí para os próximos meses em termos de database, né? Sem dúvida, muita informação, muitos números, e a gente vê aí realmente os supermercados liderando esse grupo, né? Você vê aí Carrefour na frente, sem dúvida nenhuma aí,
Apesar que o número de lojas caiu, né? Se a gente for ver aí, eles tinham, em 2022, 1.203 lojas, e esse ano a gente está falando aí de 1.188, né? O último ano. Já o Açaí, que é o segundo do ranking, né? Primeiro que os primeiros se mantiveram, né? De um ano para o outro, Carrefour e Açaí continuaram na primeira e segunda colocação. E o Açaí abriu um pouco mais de loja, está falando com 288 versus 263%, né? Variação No de caso 10%. do Carrefour, eu não sei se nesse ranking já está contabilizando, porque depois da compra do Walmart, né, com várias bandeiras, eu andei acompanhando que eles fecharam diversas lojas, principalmente Big, porque tinha muitas lojas próximas, né, aos Carrefours. Então acaba que estão disputando mesma região de influência. E hoje em dia a gente sabe que o conceito de hipermercados, né, você não tem mais aquela força da área primária, da zona primária e secundária no hipermercado, né? Então, talvez isso justifique a queda do número de lojas do Grupo Carrefour. Eu acho que soma-se a isso a questão dos grandes não serem mais competidores fortes, né? A gente não vê já há alguns anos Pão de Açúcar fazendo frente a Carrefour, o Walmart fazendo frente a Carrefour, nem existe mais sequer, né? Então, a gente costumava citar sempre esses três, né, como os três primeiros do ranking. Hoje só sobrou o Carrefour. O GPA, a gente fala aí né, o GPA, a gente fala em oitavo no ranking, né? Oitavo lugar. 767 lojas versus 735, então acabou crescendo um pouco, né? Mas é todo um conglomerado, né? Pão de Açúcar Extra, Compre Bem, Mini Extra, Minuto Pão, Pão de Açúcar Fresh, Clube Extra, pãodeaçúcar.com, GPA Mouse, aliados, marcas próprias, Qualitá, então assim, todo um conglomerado aí, né? Falando aí, e chegando no número de 20 bi, né? É um número também importante aí, só que você vê aí que está bem atrás aí do primeiro, que está falando de 115 milhões, né? É uma boa diferença aí, né? Do primeiro para o oitavo aí, que é o GPA, né? E o terceiro... E outro dado interessante, se manteve o Magazine Luiza, né? Isso. Mas sabe o que eu achei interessante dessa lista, das 10 maiores? Americanas. Americanas, mesmo com esse imbróglio todo, é a 10ª maior empresa em faturamento do varejo brasileiro. Então, realmente é poderosa, continua poderosa e acho que é infechável, Americanas. Então, cara, a gente falou disso há alguns podcasts atrás, né? Até falamos aí que tem os acionistas aí, ícones, né? Aí, né? A turma lá da Ambev, mas realmente, né? De tudo isso que aconteceu, ela caiu, né? Era quinto no ranking aí e passou para 10º. Mas realmente, né, 10º no ranking e todo conglomerado também aí, tudo junto, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, e tá falando que fechou o ano com 1.748 lojas, né? Não é um negócio também que despencou, né? A gente imaginaria uma queda significante. Está falando de 1.700 e tantas lojas. No ranking, né? Juliano, uma pergunta. No ranking, ele considera também o e-commerce, o varejo online ou só loja física? Total de faturamento, não, considera assim, já é o total do faturamento daquela empresa. Considera o total do faturamento, todos os negócios, e aqui tem uma informação de número de lojas, né? Então, você fala que a Americanas faturou 17,448 milhões, 17 bi 448 milhões no período, né, apurado. Então, e acima dela você tem uma Natura aí com 18 bi e 700. E ela passou, Americanas, o 11º, que é supermercado BH, com 17,388, ou seja, 100 milhões a mais, aí nem isso, que o 11º, né? Então, realmente, como o Juliano disse, as Americanas está se mostrando inquebrável, né? Inquebrável e infechável. Infechável. São números aí. E sobre as farmacêuticas, até para o Primo pegar o gancho, a gente tem entre as 10 maiores a Raia Drogasil, né, como eu tinha citado, que tem uma distância absurda do segundo, e outras 18, né, entre as maiores. E eu acho que esses caras vão vir forte aí para o futuro, hein? Realmente é um segmento para se ficar atento. O segmento farmacêutico passa nos últimos anos por uma concentração também, né? Você vê a própria união da Raia Drogasil, a compra de outras redes menores.
E é um segmento que, assim, vem crescendo ano a ano, muito, né, de forma consistente. Então, você pega, por exemplo, algumas categorias dentro do segmento farmacêutico de dermocosméticos, os tal dos OTCs, né, que não são, que vamos dizer, não são os não medicamentos, né, e as farmácias ainda, a gente saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma importância muito grande que, em alguns casos, ela acaba sendo a clínica médica do interior. Então, você pega algumas cidades menores, o farmacêutico ele tem status de médico, né? Então, o segmento farmacêutico está oferecendo serviços, está cada vez mais atendendo o cliente com outras propostas de valor, que torna o segmento muito forte, uma consistência muito grande no crescimento, né? Então, eu tenho feito alguns trabalhos com redes farmacêuticas de outros estados, interior, e é comum, assim, você vai numa cidade menor, onde você não encontra tantas farmácias, e você conversa com os donos das farmácias, os caras crescendo aí 100%, 50% de crescimento de um ano para o outro, só porque ele fez um pequeno trabalho de ajuste de sortimento, enfim. Então ainda tem um mercado gigantesco para crescer, e é um segmento que está se estruturando muito bem. Então ele cresce oferecendo melhor sortimento, oferecendo melhor serviço, preços, a gente sabe que tem a política de descontos, né, que toda rede tem, então isso é, de uma certa forma, tentando oferecer vamos dizer, um bom preço para o cliente final, então um valor acessível, né, para o consumidor. Então eu tenho acompanhado o segmento farmacêutico, tem crescido, e acho que ainda tem muito espaço para crescer pelos próximos 3, 4 anos ainda. Né? E o trabalho de CRM que esses caras fazem? Pois é. Forte também, né? Exatamente. Então, você pega, assim, cada vez mais CRM forte, inteligência de dados, ele sabe que você compra, você tem lá, quando você vai fazer a compra, ele já te dá itens, né? Já te oferece cupons de desconto de algumas categorias que você está acostumado a comprar ou está relacionada com o que você costuma comprar. E isso, Juliano, considerando que, assim, saindo de novo, né, um pouco do eixo Rio-São Paulo, você pega farmácias que não têm CRM ainda. Então, tem um potencial ainda gigantesco, tanto em número de lojas, como em faturamento aumentar nas mesmas lojas, né? Sem dúvida. Uma associação que eu faço com relação à farmácia, né? A gente vê os primeiros do ranking são supermercados, eu faço uma associação muito próxima, porque até o comentário, né, que a gente fez, aí vocês fizeram agora, você vê que as farmácias, elas aumentaram esse sortimento, né, como vocês acabaram de dizer, e realmente não é só medicamento, né? Então, você vê a própria Raia Drogasil, que está aí disparada, você vê que ela tem um sortimento tão grande de outros produtos relacionados ao negócio medicamentos, né? E aí não só suplementos, não só vitaminas, mas você tem toda uma gama gigante de cosmético entrando pesado, cosmético mais especializado, cosmético mais comum. Então você tem uma gama tão grande que se assemelha a uma espécie de um supermercado aí com uma grande variedade, né? Você vê isso, fora o CRM, que você põe uma inteligência no negócio, você põe inteligência no negócio, você põe ofertas direcionadas, relembra a compra das pessoas que fizeram, então você entra em aplicativo, entra no que nós falamos um pouco atrás de omnicanalidade, então você pode comprar no aplicativo, retirar na hora, você pode pedir para entregar expressa em 1 hora, então tem toda uma modernidade que você acabou de falar, primo, que realmente essas mais afastadas das grandes capitais, acho que tem muito espaço para elas enxergarem o que está acontecendo nas grandes redes e falar, olha, eu tenho muito para crescer espelhando nas demais, não seria isso? Sim, e além disso, a gente tem a tal da Bradilan, uma associação de distribuidores de medicamentos, e eles têm feito um trabalho muito eficiente também no Brasil, porque vamos dizer assim, o que facilita a expansão desse canal é a distribuição. Ou seja, uma pequena farmácia não vai comprar 10 unidades de um medicamento caro, por exemplo, vai comprar 1, 2. Então, você tem que ter um distribuidor que chega até aquela farmácia. E eles estão fazendo um trabalho muito forte, já vem fazendo há muitos anos, né? Isso não é novidade, mas eu tenho acompanhado o trabalho deles no último ano, de forma assim, a estruturar bem essa vascularidade, vamos chamar assim, no Brasil, para poder atender
dos lugares mais remotos. Então, isso possibilita o quê? Expansão. Né? Então, quando você tem um distribuidor que te entrega 1, 2 vezes por semana, e que é disso que a farmácia vive, né, você tem condição de alavancar teu negócio. Então, acho que é uma somatória de coisas, né? Tecnologia, gente. Pessoal, eu trabalhei no Walmart, tinha lá 300 farmácias, né? Quase 500 farmácias no Brasil. Era uma unidade de negócio muito interessante, muito importante para o Walmart. E vocês não acreditam, não tem farmacêutico. O número de farmácias que abriam é incrível. Era maior do que o número de caras sendo formados. Então, e a farmácia você tem que ter um farmacêutico formado, porque é aquela parte da prescrição médica, dos medicamentos de tarja preta, que você tem que ter a venda com uma pessoa autorizada. E tinha cidades no Brasil que o Walmart tinha loja e que você não podia vender medicamento tarjado, vamos dizer assim, porque não tinha um profissional para prestar o serviço. Então, isso é um outro gargalo que nos últimos anos também tem sido, né, tem evoluído, vamos dizer assim. Então, acho que essa somatória de valores, de pontos que vai fazer o segmento explodir. Isso pode evoluir também para um online aí, né? Uma modernidade, tudo se faz um online, então talvez esses farmacêuticos aí possam ter alguma coisa de online nas farmácias que possam aí integrar e atender as demandas, né? E não necessariamente ter, sei lá, um farmacêutico por farmácia, talvez sim um online aí de atender quando for por demanda, né? Então acho interessante, né? E aí, trazendo um pouquinho do assunto do ranking, né? Eu faço uma provocação aqui, porque a gente tem aí mantido terceiro e quarto lugar os .coms da vida aí, as lojas de varejo, né? Que você fala Magazine Luiza e Casas Bahia, né? São os gigantes aí do varejo, né? São os gigantes do varejo do Brasil, né? Aí você fala aí, continua em terceiro Magazine Luiza com 45 bilhões, 591 milhões de faturamento, contra a Casas Bahia em quarto lugar com 36 milhões, né? Então você fala aí de 8 milhões e meio, 8 bilhões e meio atrás aí da Luiza. Eu pergunto, né? Esses caras também aí, sabe que o varejo não é um varejo saudável, né? Eles sempre ali tentando equilibrar essas contas, né? De oferta, preço, venda, manter a máquina em pé. Então eu pergunto aí, qual a análise de vocês aí sobre esses terceiro e quarto lugares aí? Eu acho que o legal é a gente esperar para ver o que vai acontecer com o Casas Bahia. Se ela vai mudar de posição para cima ou para baixo no próximo ranking, justamente pelo que nós falamos aqui no podcast da semana passada, da estratégia deles ainda de branding, né, muito forte, de retomar as origens, retomar aquele DNA do preço, né, do foco no preço. Não me surpreenderia se uma hora eles voltassem com alguma analogia ou até mesmo com o carnezinho propriamente dito. Então, eu acho que a grande questão é essa, esses movimentos das Casas Bahia que nós estamos vendo recentemente, quanto que eles vão impactar nesse ranking, nesse negócio todo, principalmente frente à Magazine Luiza, mas, obviamente, frente aos e-commerces de todos os outros varejistas, né? A gente sabe muito bem o peso de uma venda de não alimentos, principalmente eletroeletrônicos, de linha de portáteis até linha branca, de um Carrefour. Então, a gente sabe que esse cara não é um concorrente especializado para Casas Bahia, mas é um concorrente de peso. Então, estou só vendo, quero só esperar para ver o que vai acontecer nessa briga aí. Vai ser uma briga legal de acompanhar. Se eu puder contribuir, na verdade, assim, né? Casas Bahia, o segmento que trabalha com eletroeletrônico é um segmento altamente dependente de crédito, né? Porque você pega, digamos, principalmente Casas Bahia, eles, às vezes, a mercadoria deles, os itens que eles vendem, eles nem, às vezes, muitas vezes não tem o melhor preço, né? Eu lembro que na época do Walmart a gente fazia muita pesquisa de preço nos especializados, e eles não têm preço, eles têm parcelas. Então, eles têm a parcela que cabe no bolso. Mas isso está diretamente ligado ao índice de inadimplência, né? Ao crédito, à taxa de juros que a gente vai fazer, e muito, muito relacionado também ao poder aquisitivo, principalmente da população de baixa renda. Então, se a gente pegar, né, Juliano, o que a gente tem hoje, por exemplo, eu vi uma notícia essa semana do pleno emprego, né? A classe média e baixa, vamos dizer assim,
aumentando o poder aquisitivo, o nível de desemprego caindo, e a taxa de juros sendo mantida, vamos dizer assim, tem tudo para alavancar mesmo, né? Porque é um segmento que, assim, a logística é complicada, para você disponibilizar produto na loja é difícil, você tem que ter muito espaço para disponibilizar, então, acho que depende dessas variáveis, né? Mas tudo leva a crer, né, que deve voltar com força aí, o segmento. Exatamente, você tocou no assunto que a gente comentou exatamente semana passada, é que Casas Bahia, ela tinha o que cabia no bolso, né? Então, Casas Bahia era um destino, o pessoal ia lá, nem procurava outro, era realmente o grande busca de comprar, seja sofá, seja linha branca, linha marrom, o que fosse, ia na Casas Bahia. Esse era o grande público, e eles estão voltando à origem do Casas Bahia, saiu do Via, né? Estão voltando do Casas Bahia, mudaram Via e tal, e vamos esperar. Também estou ansioso e curioso para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, Juliano? Vamos lá. E aí, agora, a gente também, um dos grandes, né, sexta posição, subindo né, que estava em sétimo ano passado, a gente fala do Grupo Boticário, né? Então, também é um grande, é um gigante aí, né, do ranking, a gente fala aí, estava em sétimo, subiu uma posição, e você fala aí de um número, são números expressivos, né? Cresceu o número de loja, então você fala em números de loja, né? Você falou o primeiro Cacau Show, mas esse daqui tem 3.834 lojas. Então, não é qualquer coisa, são 3.834 lojas, você fala aí de um crescimento de 3% no número de lojas, mas você fala aí de um faturamento de 30 bi e 800 milhões, né? Então, realmente é um outro gigante aí que subiu uma posição no ranking. E o que vocês me dizem aí sobre esse player aí? Qual seriam as estratégias? O que a gente pode esperar deles? Eu acho que eles estão cada vez mais focados em ampliar a sua base de consumidores. Eu acho que Beleza já passou do tempo que era algo restrito a público feminino ou de alto poder aquisitivo. Alto poder aquisitivo, eles já quebraram essa barreira já há algum tempo e fazem um trabalho bom. Mas se a gente pegar os dados do Dia dos Pais deste ano, recém-saídos, perfumaria foi um dos itens mais vendidos para os pais como presente. Então, eu acho que eles estão muito atentos a isso, ampliar essa base, pegando novos públicos, como esse tipo de público, masculino, mais maduro, em termos de idade, né? Estou falando, mais velho, porque a gente está falando basicamente de pais aqui. Então, o mercado para isso tem bastante. E tendo realmente a sequência do que a gente vê, um trabalho bem feito, tanto na frente de shopping centers, com superlocações, superlocalizações de lojas, e pontos de rua também, eles conseguem fazer isso muito bem. Eu vejo poucos cases tão bem executados de lojas que são boas, tanto em shoppings como em ruas, como essas empresas de beleza, Boticário é um deles, e Natura, e Hering, por exemplo, expandindo um pouquinho aqui. São empresas que você vê trabalhando muito bem nesses dois canais, aí, né? Rua e shopping. Concordo. Uma percepção que eu tenho do negócio, falando de Boticário, eu percebi também que eles melhoraram de alguma forma a percepção dos produtos, além do produto em si, né? Então, eu via muito no passado uma separação muito grande, né? Uma diferença muito grande vamos dizer, dos produtos importados, das marcas tradicionais francesas, alemãs, ou que seja, os principais players aí, né, em termos de perfumes e etc. E você costuma ver aí muitas mídias sociais aí, né, sei lá, todas as principais, TikTok, Instagram e etc., fazendo associações de produtos da própria Boticário que entregam tanto quanto produtos que custam 10, 20 vezes o valor. E muitos testes às cegas, você vê a pessoa com 2, 3 tipos, perfumes aí, sei lá, de 3, 4, 5 mil reais, versus um de 200, 300 reais de uma Boticário, e muitos escolhendo os perfumes nacionais aí como entregando um bom produto, né, nos testes às cegas. Então, também acho que, concordo, acho que é isso mesmo, a questão de entender o público, ser muito bom na execução, mas eu também acho que, em termos de produto, eu acho que eles refinaram e melhoraram ainda mais o que eles entregam ou que estão entregando de novidades. O que você acha, Primo? Para complementar, eu concordo 1000%.
Vini, acho que eles têm acho não, né? Tenho certeza. Eles têm uma excelente proposta de valor, né? Preço, qualidade, estão presentes nos principais pontos. Você vai nas lojas, tem um bom atendimento. Então, acho que assim, eles têm a receita de sucesso, com foco aí numa classe média, talvez média baixa, vamos dizer assim, né? E entregam uma excelente proposta de valor. Num país que investe muito em beleza, como o Juliano falou, o homem agora também, de agora não, né? Já faz alguns anos, mas que vem buscando a categoria, com tanto lançamento que existe, então acho que é uma consequência, né? Uma consequência do bom trabalho que eles vêm fazendo. Sem dúvida, né? E aí, só associando, né, nesse mesmo segmento, a Natura, que o Juliano acabou de comentar, ele está em nono também ali, né? Próximo, caiu uma posição, estava em oitavo, né? Ele caiu uma, apesar de crescer em números de lojas, né? Então, eles cresceram aí mais de 100 lojas, eles estavam com 744 e cresceram para 885 lojas, né? Você fala aí também um crescimento não tão grande em números de faturamento, estavam com 18 bilhões e 377 milhões, passaram para 18 milhões 715 milhões esse ano. Né? Então, também está próximo, sem dúvida nenhuma, é mais um grande player aí, que também, eu acho que traz também a questão de ir para shopping, de lojas, experiências, produtos mais refinados, mais opções e qualidades, né? Acho que também é mais um gigante, né? E eu não sei se, para finalizar, mas mais um dos players importantes aqui no ranking, a gente vê o online, né? A Amazon, né? Então, a Amazon, ela subiu bastante, né? Ela estava em 20º na última edição, e nessa ela sobe para 13º, né? A Amazon é um gigante mundial, né? A gente fala do Brasil. Esse, sim, é 100% e-commerce, né? Então, esse daqui é o primeiro dos que aparece no ranking como só e-commerce, né? E aí você fala de nada mais, nada menos que 16 bilhões e 800 milhões, não tendo referências passadas, né? Então, você vê que de lojas, etc. Né? Então, é um grande player. É claro que você tem todos os Casas Bahia e Magazine Luiza, que também operam e-commerce aí, passando até de 50% da venda sendo no online, mas um puro online, vamos dizer assim, né? Subindo aí 7 posições no ranking, né? O que vocês me dizem aí desse player aí? O que a gente pode esperar deles? Segue o que a gente tem analisado aqui também nos últimos encontros. O quanto o canal digital tem crescido nos varejos tradicionais. Se cresce no varejo tradicional como está crescendo em números bastante superiores ao crescimento, inclusive, de formatos, que a gente vê que o movimento é muito mais um roubando do outro do que crescimento, sendo uma empresa oriunda que nasceu digital, só tende a crescer. Eu acho isso mesmo. E a confiança, né, que a gente já conversou também em vários podcasts aí, a confiança do brasileiro de comprar numa marca de confiança, você pode escolher, tem troca fácil, então a logística é muito boa, a entrega rápida. Acho que é isso também. Bom, mais algum comentário por hoje? Ou já estamos bem? Finalizamos. Essa lista a gente pode conversar aqui em muitos podcasts, porque são 300, né? Então tem muitas análises aí, mas acho que das principais notícias, acho que foi isso, né? Então, fechamos então o nosso bate-papo de hoje, bate-papo do Varejando, da Provari, né? Muito obrigado, Juliano Russo, obrigado, Primo, e fechamos por hoje o nosso bate-papo. Ficamos aguardando até a próxima, na próxima terça-feira. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. What's up is down, what's left is right.